Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês. Novamente estamos aqui para dar continuidade à leitura, à meditação. Eu chamo de leitura, mas o correto é meditar na palavra. Porque podemos ler qualquer coisa, não é verdade, irmãos? Você lê um jornal, você lê uma revista, mas a palavra, ela é para ser meditada. Por isso o Senhor disse a Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar das palavras deste livro, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Obviamente que no tempo de Josué não era essa a Bíblia, e sim o Pentateuco, os 5 livros que foram escritos por Moisés, mas é a palavra. Para aquele tempo eram os 5 livros ali de Moisés, mandamentos e ordenanças do Senhor que foram dadas a Moisés. E para nós, igreja do Senhor, então nós temos, eu sempre digo que nós somos abençoados, privilegiados, porque nós temos não apenas o período veterotestamentário para a edificação da nossa fé, tá? Como também temos principalmente a nova aliança, que na verdade é através da nova aliança que está toda a nossa crença, toda a nossa base de fé, pois é na nova aliança que encontramos o perdão dos nossos pecados, é na nova aliança que a mancha do pecado é removida, é na nova aliança que deixamos de ser inimigos para ser amigos de Deus, Romanos 5,10, é na nova aliança que alcançamos a salvação por meio da graça de Jesus, tá? Então é um privilégio estar aqui e hoje nós vamos dar continuidade à leitura que iniciamos. O capítulo 1 já foi postado aqui no canal e agora nós vamos meditar no capítulo 2. Esses vídeos que estamos fazendo têm a duração de no máximo 20 minutos, portanto não perca tempo, preste atenção na palavra e vamos à leitura. Estou usando a versão NTLH, é uma linguagem moderna, tá certo? Mais fácil de entender. E vamos lá, capítulo 2, carta de Paulo aos Gálatas. Paulo e os outros apóstolos. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Deixa eu colocar assim, isso. E levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus, aos gentios. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo dos espiões, como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, e para nos tornar escravos de novo. Haviam homens ali se passando por falsos cristãos, na verdade eram falsos homens se passando por cristãos, pessoas de má índole, se passando, falsos cristãos, a expressão está errada aí, se passando por cristãos, e sim, nesse caso, eram falsos cristãos, e esses homens estavam ali para criar problemas. Eles não aceitavam essa liberdade que aqueles que estão na nova aliança têm. Estar na nova aliança, estar debaixo da graça, não é viver de forma libertina, não é isso. Porém, sobre nós não pesa o jugo da lei, o peso da lei,
ou seja, das ordenanças da primeira aliança. Então eles entraram ali disfarçadamente, como se fossem do grupo, né? Mas na verdade eram espiões e queriam forçar Tito a ser circuncidado, ou seja, queriam causar problemas. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões a fim de espiar a liberdade, olha aí, que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Paulo sempre fala dessa maneira, né? Aliás, sempre falou dessa maneira, mas inclusive há um texto em que ele meio que não aceita muito essa expressão, verdadeiro evangelho. Ele chega a dizer, embora só exista um evangelho. Mas eu entendo quando ele diz que existe, que vocês tivessem um verdadeiro evangelho, porque havia algo que não era evangelho, que se parecia com o evangelho, portanto era falso evangelho. Tá certo? Então Paulo está dizendo, queríamos que vocês tivessem esse evangelho, o evangelho que foi pregado por Jesus, o evangelho que nós anunciamos a vocês. Então tomem cuidado com esses que entram disfarçado no grupo de vocês, a fim de tornar vocês novamente escravos, ou seja, pessoas que seguiam ainda a primeira aliança ali e estava tentando persuadir aqueles que já caminhavam segundo as palavras de Cristo a voltarem com os seus rudimentos antigos, com os seus costumes, tá? E com a visão a respeito das leis antigas. Então, queriam trazer a circuncisão sobre Tito, sendo que a circuncisão ficou lá, né? Como a marca da aliança entre Deus e os homens na primeira aliança, tá ok? Então Paulo ele continua dizendo, e aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Olha que incrível que Paulo está dizendo. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, aos gentios. Assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Desse ponto em diante aqui nós temos Paulo fica contra Pedro em Antioquia. Vai haver ali um clima tenso, um momento tenso entre Paulo e Pedro, e vocês já vão entender. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, na Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus, ou seja, Pedro estava sentado à mesa com os gentios, ok? Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os gentios, porque tinha medo dos que eram a favor da circuncisão ou a favor de circuncidar os não-judeus.
E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Olha só, irmão, isso aqui é muito sério. Paulo está dizendo que o posicionamento de Pedro foi hipócrita, porque enquanto aqueles que eram a favor ainda da circuncisão não estavam ali, Pedro sentava à mesa com os não-judeus, fazia refeições com eles, ou seja, tinha um comportamento. Mas quando aqueles que ainda eram a favor da circuncisão, embora estivessem seguindo a Cristo, mas queriam manter algumas coisas que iria, na verdade, continuar escravizando espiritualmente os que estão na graça. Então Pedro, ele muda o comportamento dele, né? É como se eu tivesse sentado aqui com os não-judeus e de repente os que é da circuncisão estão vindo e eu não quero arrumar problema com os da circuncisão, então o que eu faço? Eu me levanto da mesa e começo a agir, tá? Como se eu não tivesse nenhum afeto ou concordando com aqueles que eram gentios. Então Pedro mudou o posicionamento com a chegada dos que eram a favor da circuncisão. E Paulo, na verdade, né? Paulo ficou irado com esse posicionamento de Pedro. E até Barnabé, o texto diz aqui, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Paulo era firme, irmãos. Paulo era firme em seu posicionamento. Não interessa se estava na frente de um grupo ou de outro, o posicionamento que ele tinha na frente de um grupo, ele tinha na frente do outro, tá? E nós cristãos não podemos ser pessoas de duas palavras, temos que ter palavra, temos que ter posicionamento, temos que ter princípios. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar os não judeus, ou seja, os gentios, a viverem como judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos somos aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Jesus Cristo a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou absolutamente nada. Então, observamos aqui no capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, que houve uma grande divergência ali, né, entre aqueles que eram seguidores de Cristo, porém ainda cultivavam certas coisas oriundas da lei. E estava havendo uma tensão. Os que eram judeus, mesmo sendo seguidores de Jesus, estavam tentando obrigar os não-judeus, os gentios, a aderirem os costumes antigos, práticas da primeira aliança,
Então o que Paulo fala aqui é incrível. Ele está dizendo, olha, o posicionamento que eu tenho na frente de vocês, eu tenho na frente dos não judeus, os gentios, e tenho na frente dos judeus, não me importa. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, porque se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Vocês estão dizendo para essas pessoas que elas devem circuncidar para que sejam aceitas por Deus. Que história é essa? Nós somos aceitos por Deus pela fé em Jesus Cristo. E se somos aceitos por Deus pela fé no Filho dele, então eu não preciso mais estar debaixo daquilo que a lei ordenava, pois eu estou debaixo do sacerdócio de Cristo. Então, esse clima ficou muito tenso ali entre os apóstolos, e sinceramente, irmãos, eu concordo com Paulo, e eu vejo isso. Se isso aqui já acontecia no meio dos apóstolos, agora imagine nos nossos dias, onde muitas das vezes algumas igrejas tentam a todo custo trazerem costumes judaizantes para dentro das igrejas. Queridos, se você é judeu, é a sua cultura, é o seu povo, mas, e até aí eu entendo, mas quando se crê em Jesus, independente se você é judeu ou não, porque diante de Deus não existe judeu, não existe gentil, diante de Deus existe aqueles que foram justificados pela fé no Filho dele, entende? Inclusive o próprio Paulo vai dizer isso, tá? Então, a todo custo essas pessoas tentam trazer esses costumes que vão confrontar a graça. Inclusive Paulo vai ratificar isso nos próximos capítulos aqui da carta de Paulo à igreja da Galácia. Nós vamos esmiuçar bem, principalmente o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5. E eu vou provar para os irmãos aqui nas Escrituras Sagradas que aqueles que estão na graça de Cristo, aqueles que são seguidores do Cordeiro, aqueles que reconhecem o senhorio e o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Cristo, então vocês não podem estar mais presos a rudimentos da lei antiga. Porque se você diz ser seguidor de Cristo, mas você traz de volta práticas da primeira aliança, então da graça os senhores têm caído. Quem diz isso é Paulo, não sou eu. Nós vamos passar por esse capítulo nas próximas leituras, ok? Então já havia esse problema no meio dos apóstolos. Ou seja, nós não podemos ter dois tipos de posicionamento. Devemos ter um posicionamento a respeito de um único evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, ok? E não ficar mudando o nosso comportamento. Quando estamos com os judeus, então agimos como se concordássemos com tudo que eles falam. E aí quando estamos com os não judeus, então agimos em concordância com tudo que eles falam. Então quem nós somos? Entende isso? Parece até que nós não temos identidade. E o mundo está cheio de pessoas assim, que não tem posicionamento porque não tem princípios. E quem não tem princípios definidos, quem não tem uma opinião definida, vive sendo influenciado pelas opiniões alheias. E eu e você não podemos cometer esse erro. Então, se estamos em Cristo, e em Cristo estamos, porque se mantemos ainda alguns rudimentos da lei antiga, Paulo está dizendo aqui no versículo de número 21, da carta aos Gálatas, capítulo 2, ele diz: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Como assim? Como que Paulo estaria rejeitando a graça? Se ele continuasse a realizar, a fazer, a cumprir aquilo que a lei antiga ordenava. Entende isso? A se sujeitar àquilo que a lei dizia. Então, a circuncisão, inclusive, era uma prática da lei. Então não havia mais motivos para circuncidar-se, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são aceitos por Deus, tá? Era o que significava, no caso, na primeira aliança, a circuncisão. Só era aceito por Deus aqueles que tivessem, então, essa aliança com Deus, e como símbolo da aliança, a circuncisão, né? A marca da aliança. Aqueles que estão em Cristo Jesus não precisam disso, porque a circuncisão na vida daqueles que estão em Jesus é no coração. É onde fica a nossa aliança com Deus, ok? Então ele está dizendo, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. E eu quero que vocês reflitam nisso e permaneçam na graça de Deus. Faça o seguinte,
agora que você ouviu a palavra, nos próximos vídeos estaremos dando continuidade a essa leitura da carta de Paulo à Igreja da Galácia. E curta, compartilhe e repasse esse vídeo para mais pessoas que precisam da palavra de Deus. Chegamos a 20 minutos de vídeo. Deus abençoe a todos. Fique na paz que excede todo o entendimento. Xaracatá, só o Senhor é Deus.